Bom dia, boa tarde, muito boa noite para vocês que estão conosco aqui no canal. Que todos estejamos com a paz de Deus, né? Tá ventando muito, com isso deve ter bastante barulho, a máquina tá funcionando, deixa eu desligar. Assim fica melhor, menos barulho. Estou iniciando o preparo do solo para o plantio da mandioca aqui dentro da estufa em 2024. Um trabalho importante, né? Vocês viram em alguns vídeos para trás aí que a produção aqui foi excelente, foi muito boa, eu fiquei muito feliz. E esse ano eu tô mais alegre ainda, esse ano eu tô mais esperançoso, porque as mudas que eu vou colocar aqui são mudas gigantes, né? O ano passado eu acabei colocando duas fileiras do meio com muda super grande, que produziu muita mandioca, mas as duas fileiras da lateral acabou sendo muda muito fraca e a produção foi baixa nessa área. Mas esse ano não, esse ano nós só vamos colocar muda especial, muda que só vai para os clientes. Essa que eu vou colocar nessa promoção que eu estou fazendo, que todos que comprarem muda de mandioca comigo vão ganhar um etiqueto, né? Uma etiquetazinha, vai estar o nome e o telefone da pessoa e vai concorrer a 10 mudas dessa grandona que você está vendo por aí assim, né? 10 mudas dessa através de sorteio. E eu vou colocar o nome das pessoas que estão comprando mandioca por uma questão de quem mora num apartamento talvez não vá plantar mandioca. Então, talvez não tenha necessidade de eu estar incluindo essas pessoas nesse concurso, né? Nessa gincanazinha que eu estou fazendo. Mas se essas pessoas quiserem participar, quando fizer compra conosco, né, de qualquer coisa, compra de verdura, é só mencionar no pedido que vocês passam que vocês querem ser incluído, né, receber um tiquete também para participar do sorteio das 10 mudas gigantes, né, essas que vocês estão vendo aí, que são mudas muito fortes, que não vão para os clientes, não vai ser vendido, porque são mudas muito grandes, o pote é muito grande, é muito pesado e certamente vai encarecer demais o envio e também eu não fiz avaliação de custo, né? Então na compra de uma muda sequer, você concorre a uma etiqueta. Então a cada 100 mudas você tem direito a mais um etiqueta. Eu não estou fazendo isso para forçar a venda, nada disso. É que eu sempre dou alguma coisa para os meus clientes quando compra comigo, né? Quando compra verdura dentro da caixa, quando cabe, vai sempre um brinde, né? Para amortizar o custo de envio, né? E aqui então nós vamos fazer esse sorteiozinho para vocês aí. E nesse vídeo eu vou falar sobre a adubação, né? Tem muita gente que ainda me consulta, querendo, apesar dos meus vídeos, né, tá explicando bem. E tem muita gente que ainda me consulta querendo saber qual é o melhor adubo, né? Como é a melhor forma de adubar. E por que as mudas morrem, né? Muitas perguntam como: por que minha muda tá morrendo? Por que minha muda tá amarelando, né? Qual é o adubo que eu devo usar para minha muda não amarelar? Que veneno que eu tenho que aplicar, né? E nesse vídeo nós vamos dar essa resposta. Eu tô colocando as vinhetas na lateral aí, um vídeo na lateral, para diminuir o tamanho do vídeo. Então, para essas pessoas que estão comprando mandioca conosco, muda de mandioca conosco, eu vou explicar como preparar o solo, apesar de que dentro ser um pouquinho diferente lá de fora, mas eu vou explicar para vocês como vou preparar o solo, vou explicando passo a passo, né? E as pessoas que não compraram comigo, quiser pegar uma carona, né? Siga o exemplo dessa música que tá tocando aí, que é Venha Comigo, né? Então, simbora, venha comigo para vocês ver como eu vou preparar o solo, se meus conceitos servem para vocês. Pode ficar à vontade, quer me consultar, quer falar comigo, pode falar comigo. E eu não vou jogar essa em toda a área, mesmo porque tem bastante, né? Olha, observa aí que já tem bastante espalhado, né? Que foi triturado todo o material daqui, como vocês estão vendo aí, né? E eu só estou complementando alguns locais que não tinha, né? Que não caiu o dos triturados, tá? Então vem comigo, vamos na sequência aí para vocês verem como que eu vou preparar essa terra e também vou explicar esse motivo das mudas, porque amarela, porque morre. Oh, diacho! Oh, tristeza, meu Deus do céu!
No meio desse triturado aqui, ó, tem muito galho de acerola. E a acerola, depois que seca, ela vira um espinho. Olha só o tamanho disso. Essa bota, apesar de ser aparentemente forte, é material reciclado, porque essa bota não pesa nem 200 gramas. E eu, como tenho problema na coluna, né, eu não posso usar uma bota, um calçado muito duro, muito pesado. Então tem que estar usando. E veja só que tomei 2 furadas de uma vez só. Olha só isso. Mas vamos lá. O chão tá muito duro, veja só. Eu joguei água ontem à noite, antes de ir embora. Já quebrou 2 facas. E vamos ver. Daí, por fim, né? O solo deu uma aliviada. Gastei mais ou menos 2 horas para fazer a passada até aqui. A máquina está coberta, eu estou jogando a água, vou jogar uns 5 minutos de água nos aspersores aéreos para dar uma amolecida mais nesses turrão, né? Ficou bastante turrão. Aí vou dar uma outra passada com essa máquina para depois entrar com o trabalho de gradagem. É um solo duro, né? E eu já fundi uma máquina aqui. Quando eu comecei, eu estava usando esse, tinha muito adubo desse que vocês estão vendo aí. Esse adubo não pode ser colocado aqui nessa parte alta, né? É proibido. Mas eu vou falar sobre ele mais para frente um pouquinho. Vocês vão ver que ele não é tão ruim assim. Antes da gradagem com a outra máquina de giro, nós vamos estar aplicando aqui o cálcio. É mais ou menos uma mão bem cheia por metro quadrado. Muita gente prefere pôr calcário, né? Mas eu prefiro pôr o cálcio, porque o magnésio trabalha mais a parte de cima da planta, enquanto o cálcio trabalha mais a parte de baixo da planta. Então, o que eu estou aplicando aqui é cálcio a 70%, Caruciumo A Nanadil%. Se for terra baixa, terra arenosa, terra beira de mar, terra mais úmida, aumenta a quantidade de cálcio, que vocês vão ter um melhor resultado. Tá ventando muito. Veja aí que já arrancou um plástico da estufa. É trabalho demais para daqui a pouco. Mas por enquanto o vento está muito forte. Daqui a pouco ele vai dar uma diminuidinha e eu vou consertar esse plástico. Mas observa que toda a área já foi colocado cálcio, né? Tudo bem distribuído. Então, desse material que vocês estão vendo aí, é restos de verdura em decomposição. Aí tem resto do tsukemono também, né? Partes do daikon, do rabanete, né? Parte de verduras que não servem para o processo industrial, eles acabam aproveitando, né? Aqui no Japão se aproveita de tudo. Leva para esse local aí, ó, aqui na região, leva para esse local e deixa esse material decompondo, né? É um adubo que eu já falei aí, de impacto ambiental gravíssimo, um adubo complicado e não pode ser utilizado nessas terras altas aqui como é a minha, né? Esse adubo tem que ser usado em terra branca e terra baixa, né? Porque nesse caso aqui ocorre esse problema, que uma ocasião foi usado muito desse adubo aqui. Então ocorre esse problema do solo ficar duro. Além de quando chove, ele desce um chorume muito grande para os mananciais. Mas nem tudo é ruim nesse adubo. Ele é um adubo muito bom, de uma durabilidade incrível e de um rendimento sensacional, né? Mas tem que ser tomado bastante cuidado na utilização dele. E esse adubo é componente importante para a produção desse composto orgânico aqui, desse adubo orgânico aqui, né? Que aqui no Japão é chamado de tairi, né? Eles pegam o bambu, tritura, né? Joga no curral do gado, deixa ele
curtindo um pouco ali com cama do gado, né? E esse material aí, esse bambu, vai para ser feita uma mistura juntamente com o resto de jardinagem, né? E esse adubo, esse composto, e faz um adubo, né? De nitrogênio 1,6, fósforo 2,2 e potássio 2,0, né? É um adubo bom, um adubo limpo, um adubo que não dá muito mato, né? De um rendimento excelente. E aqui dentro desse adubo também vai argila, cerâmica e casca de arroz a meia queima, né? A casca de arroz a meia queima dá um revestimento melhor no potássio, que o potássio não queima com fogo. Então, para não ficar um volume muito grande, e uma composição boa, então faz uma meia queima na casca do arroz, e para absorver ter mais potássio com menos material orgânico, e que vem fazer esse adubo bem enriquecido, que aqui no Japão é chamado de Tai. Eu não estou utilizando aqui, só estou dando como exemplo. E começou uma chuva terrível. E desse material também deve alterar bastante, atrapalhar bastante o microfone. A chuva é muito forte. E desse material aí também é tirado componente, resíduo, que vai fazer esse adubo aqui que eu gosto muito. Veja só. 0 de nitrogênio, 21% de potássio e 18% de fósforo, né? Um adubo com característica orgânica, pode usar na agricultura orgânica do Japão, né? É um adubo químico que pode ser usado na agricultura orgânica para os padrões aqui do Japão, tá? Esse adubo, ele não causa um efeito visual muito bonito na planta, né? Não causa aquele impacto visual, mas ele provoca uma força excepcional na parte inferior, na parte da terra. Quando eu peguei essa estufa, eu tinha problema que as plantas minhas morriam muito. Apodrecia assim de um dia para o outro, um canteiro aparecia inteiro podre, né? E foi com um adubo semelhante a esse, que eu não tenho aqui agora no momento. Eu acho até que é melhor que esse, que ele é mais composto, ele tem mais nutrientes. E aqui hoje na loja não tem para vender, tá? Eu teria que ir na loja, na fábrica lá em Iwata, eu ia perder meio dia de serviço atrás disso e posso correr o risco de chegar lá e não ter também, e por conta disso é que não tem aqui na loja. O povo aqui não gosta muito de utilizar, mesmo porque não tem muito, porque exatamente por essa questão de não provocar um efeito visual bonito. Então, é a primeira vez que eu vou usar esse adubo em mandioca, né? E vou jogar 20 kg, esse saco tem 20 kg, eu vou jogar lanço na área toda, antes de passar a gradagem, né? Então, eu acredito que eu vou provocar algum efeito excepcional, alguma coisa utilizando esse adubo. É a primeira vez que eu vou estar utilizando ele para mandioca, mas eu uso muito em verdura, né? Haja visto que eu não tenho nenhuma planta doente dentro da estufa hoje, por conta de estar usando um adubo semelhante a esse. E observa que ele é um adubo químico, né? E que pode ser usado na agricultura orgânica. Não tem necessidade de vocês usarem esse adubo, né? Eu estou colocando por uma aposta que eu estou fazendo, né? Eu quero ver o resultado, né? Que esse adubo pode provocar na produção de mandioca. A quantidade desse adubo que eu vou estar colocando aqui é pouca, né? É pouca, 20 kg nessa área não é muito, porque o outro adubo eu vou estar colocando mais ou menos 50 kg. Vocês podem ouvir no fundo aí o barulho do plástico batendo com o vento. É muito serviço para daqui a pouco. Cansa, viu?
Agora aqui, fazendo o giro num torque bem forte, batendo muito bem o solo, para incorporar bem todo esse material que foi aplicado. Estou aqui fazendo a marcação dos canteiros para jogar o adubo, né? Desse jeito eu deixo marcado certinho a distância, a largura, e fica um trabalho excelente. E eu não vou jogar adubo onde não é necessário, porque esse adubo já é bem mais caro, né? 3, 10, 10. Agora sim, né? Com as 4 linhas marcadas, 1, 2, 3, 4. É o que cabe aqui, se for mais vai apertar muito, né? E aí pode não dar um bom rendimento. Veja que a terra está muito fofa, muito macia, né? Eu vou jogar uma água nas plantas aqui do lado, nas mudas de mandioca. E depois vou jogar o adubo. Bem, tá escurecendo, né? Ficando já de noite. Mas eu quero deixar mais adiantado para render mais serviço para amanhã. O adubo que eu vou estar colocando aqui é o já de hábito, né? O 3, 10, 10. E vou colocar 10 kg por linha. Então nós temos 2 sacos de 20, são 40 kg. Muita gente tem me perguntado qual é o melhor adubo para mandioca, né? Sempre que você for utilizar adubo para mandioca, vai nas lojas, vai nas home center, nas lojas especializadas aí que vende insumo agrícola e compra adubo para tubérculo ou vagem, né? Porque muita gente está usando esse adubo 888, 14, 14, 14, que antes que a gente falava que era adubo de porta de loja, mas esses adubos não tem componente para tubérculo. E a durabilidade dele no solo é muito baixo. Então é um adubo ideal, que serve para o milho, né? No início do plantio, quando vai plantar o milho, esse adubo 14, 14, 14 ele é excelente, tá? Para adubação de cobertura, eu já não recomendo. Por quê? Porque é um adubo com muito nitrogênio e vai gerar muita folha. Então, adubação de cobertura, eu recomendo vocês utilizar adubo para milho, no caso do milho. E na mandioca, adubação de cobertura, caso seja necessário, esse seria um complemento ideal, né? Para, se caso você vê que tem necessidade de colocar uma cobertura, então esse seria um adubo ideal para você fazer a adubação de cobertura. E a adubação líquida, eu vou falar quando estiver colocando a mangueira. Então o adubo que eu vou colocar aqui é o 3, 10, 10. Mais ou menos uma mão cheia por aproximadamente 1,20 m, tá? Com uma quantidade boa, né? Esse ano eu não vou fazer que nem o ano passado, que eu falei que eu iria fazer as linhas de mandioca mais estreitas para plantar chicória no meio, né? Aquilo foi um sonho que virou pesadelo, porque eu não tive tempo de fazer a limpeza, carpir essas coisas, e o seu Minoro já estava com alguns problemas, né? E acabou que eu fiquei sem meu ajudante aqui, isso aqui virou mato, deu um trabalho que não foi brincadeira. Mas esse ano não, esse ano eu vou aumentar a largura da linha, então o espaçamento continua sendo o mesmo. 1,20 m entre planta e espaçamento entre linha de 1,30 m. Tá frio, tá quente, tá frio, tá quente. O negócio é meio doido, né? Haja corpo para aguentar isso. Mas depois a gente se vira. Eu tô aqui colocando a mangueira d'água. Eu nem ia colocar essa mangueira porque o ano passado eu não utilizei, né? Não precisei fazer adubação de cobertura. E aqui tem os aspersores aéreos, que na verdade para verdura não dá certo, porque molha de forma desordenada, né? Mas para mandioca deu certinho, eu não tive necessidade de jogar água aqui, né, debaixo do plástico. Mas eu falo para vocês que é muito importante a colocação dessa mangueira,
no tocante à adubação de cobertura, né? Quando você tem necessidade, você percebe que a planta está triste, está necessitando de um reforço nutricional, então é numa mangueira dessa que você injeta o adubo líquido juntamente com outros adubos que você, por acaso, julgue necessário, né? Eu vi os amigos lá de Viema, no Mato Grosso do Sul, eu passei por lá uma vez, andei por ali uma época, né? Em Viema, Naviraí, eu fiz o som de Mundo Novo, né? Fiz o som do ginásio esporte Mundo Novo, e na época tinha aquele sem terra por lá, e quase que nós fomos fuzilados, porque de repente tem o sem terra estava causando alguns problemas por lá. E de repente chega 3 sujeitos dentro de uma Kombi e se acampa na frente do ginásio de esporte. A polícia militar já chegou com a arma na mão já, né? E foi um susto danado para nós, porque a gente não estava imaginando que aquilo fosse acontecer com a gente, né? Mas o policial estava fazendo o trabalho dele, a gente tem que entender, né? Essa emenda que eu estou fazendo aqui é exatamente porque tinha um furo aqui nessa mangueira. Essa mangueira foi usada no ano passado e tinha um furo aqui, então estou colocando uma emenda para eliminar o furo. Mas como eu estava falando, os amigos fizeram uma postagem de um adubo líquido, né? É bacana isso aí, né? É um adubo excelente, é uma forma de adubar inteligente, né? É como se estivesse tomando remédio na veia, né? Injeção na veia. E o adubo líquido aplicado embaixo, né? na planta, o efeito dele é sensacional, né? Mas eu digo para vocês, eu não sei qual é a experiência de vocês com esse tipo de adubo, porque eu tenho uma experiência muito grande. Veja nos meus vídeos para trás, vocês vão ver que há muito tempo eu já uso esse tipo de adubação. E aqui no Japão o que não falta é opções, né? Veja nessa banca que eu estou mostrando aí, adubo de 15 mil, 16 mil, né? É adubo muito caro e adubo líquido, né? E com um efeito estrondoso. Só que esses adubos aí é para 14 mil litros de água. Só que esses adubos, a durabilidade dele no solo eu considero muito baixa, sabe? Então tem que tomar alguns cuidados. E sempre que eu coloco esse adubo, eu coloco com ureia ou com amônia ou os dois misturados, tá? Por quê? Porque dá um efeito melhor. Aí vocês falam assim, se você recomenda nos seus vídeos não colocar adubo nitrogenado, por que então colocar ureia? A ureia, o amônia, até mesmo esse adubo líquido, o tempo de duração dele é muito curto, em torno de 5 dias, 10 dias no máximo, né? A ureia e o amônia é 3 a 5 dias, né? Então o tempo de duração dele no solo é muito rápido. Mas quando você percebe que a planta está meio triste por conta de calor ou por conta de excesso de chuva, né? Às vezes fica uma estiagem muito grande, você percebe que a planta está um pouco apática, né? Aí você faz uma adubação de química dessa nos dias, horas antes da chuva. Sempre quando tiver vindo uma chuva é a hora de fazer essas aplicações, né? Nunca faça com período seco ou muito quente, que você vai perder todo o seu trabalho. E é assim que eu faço, né? Já há muito tempo eu faço esse tipo de adubação, tem dado certo. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, desculpa, porque nesse vídeo da mandioca precoce que eu fiz, eu não mencionei a aplicação de adubação de cobertura, né? Por quê? Porque eu fiz o vídeo com o celular e muito raramente eu faço vídeo com o celular. Então eu faço algumas vinhetas, né, curta, mas fazer um vídeo assim com o celular eu não faço. Eu faço normalmente com a câmera, né? Eu gosto mais de trabalhar com câmera. Vivi minha vida toda trabalhando com câmera, então eu gosto mais de trabalhar com câmera. E eu fiz esse vídeo e esse vídeo ficou salvo nas nuvens, né, do celular. E o que aconteceu? Na hora que eu editei o vídeo, como ele não foi para a pasta onde está uma sequência, eu não vi ele e acabei me esquecendo. Mas nessa mandioca que eu fiz a colheita precoce, foi colocado mais ou menos 200 gramas de adubo líquido 3,10,6 ou 3,10,5, não me recordo agora. E mais ou menos 1,5 kg de ureia a 46%, tá?
Então foi colocado adubo químico 3-10-10 e aplicação química de adubo líquido 6-10-6 ou é 6-10-5, né, que eu não me recordo, mas parece que é 5 ou é 6, não sei. E a ureia a 46%, 1,5 kg. Então, eu peço desculpa, eu não mencionei porque eu me esqueci desse vídeo. Na hora que eu estava editando, eu não vi ele na sequência, então eu me esqueci completamente. Então eu peço desculpa. Mas os companheiros de Viema estão no caminho certo. Para adubação de cobertura, esse adubo é excelente, o adubo líquido. Eu não sei qual é a experiência de vocês, né? Mas a minha experiência é muito larga nesse tipo de adubação, né? E aqui no Japão o que não falta são opções, né, de todos os tipos, tá? Então a mangueira d'água tá aqui, já está colocada nessa linha, ainda vai ser colocada em todas as outras 4. Talvez não seja necessário. Ano passado eu não utilizei essas mangueiras, elas ficaram aqui por ficar. Eu não utilizei. Por quê? Porque não tive necessidade de fazer uma adubação de cobertura. E aqui a irrigação é feita pelos aspersores aéreos, né? Pode ser feito pelos aspersores aéreos. Por quê? Porque eu não uso os aspersores aéreos nas plantas pequenas, né, para as verduras, porque a água bate nessas paredes, bate na coluna, bate em todo lugar e pinga e suja as verduras. Aqui na mandioca não tem esse problema. Ela pode bater onde quiser, pingar, que não vai causar esse problema. Então, não tem problema eu usar os aspersores aéreos quando é necessário irrigar. E aqui embaixo do plástico, eu praticamente não coloquei nenhuma água. Coloquei, acho que quando eu plantei 3 vezes, né? No dia que foi plantado, coloquei 3 vezes para molhar embaixo, né? Mas depois a irrigação que foi necessária veio tudo pelos aspersores. Agora colocando o plástico, né? Esse plástico aqui no Japão é chamado de Shirokuro Maruti, porque ele é branco e preto, né? Dupla face. É a primeira vez que eu estou usando esse plástico, né? Nunca usei esse plástico em mandioca. Como eu usei ele na couve no ano passado e o resultado foi simplesmente fenomenal, eu adorei, né? O rendimento da couve deu mais ou menos uns 3 tanto a mais do normal. Então eu resolvi apostar nele para mandioca, né? E estou usando esse equipamento de altíssima tecnologia aqui, de precisão absoluta, desenvolvido aqui mesmo no departamento de engenharia da empresa. E se você quiser fazer igual, não tem problema, pode fazer, só deposita uma grana na minha conta ou curta, compartilha, né? Manda para os amigos que o YouTube paga por vocês. Essa lista azulzinha no meio que vocês estão vendo, ó, tudo no espaço certinho, é porque tem planta, né? Como o salsão, por exemplo, que é plantado às vezes com esse tipo de plástico, mas normalmente é menor, e a máquina que vai fazer a plantação, ela conta essas listas para fazer o plantio, né? Então ela conta né, se é espaço de 1 em 1, então o sensor vai enxergar essa risca no meio e vai plantar aqui. A hora que chegar nesse outro, vai plantar aqui. Ou ela foi programada para contar 1, 2, né? 1, 2, pula 1, então planta lá. Então é assim, por isso que tem essa lista no meio. É para que o sensor da máquina que vai fazer o plantio detecta a presença e coloque as mudas na distância certa. E eu vou ter que fazer assim mesmo, por etapa, porque o que acontece? A distância aqui, ó, né, vai ser muito curta entre uma planta e a outra, né? Daqui lá, né, o espaço aqui é muito curto. E quando eu passo a máquina aqui, ela joga a terra para cá e tampa esse buraco. Então eu vou fazer assim, vou ter que estar colocando cada plástico desse, cada canteiro desse que eu preparo, eu vou ter que estar colocando o plástico que é para a própria máquina já tampar o lado de cá. Para nós aqui que temos plantações pequenas é fácil fazer um trabalho desse, né? E a adubação de cobertura e a colocação da mangueira é fácil, né? Agora um plantador do Brasil, como os amigos lá de Viema, como eu mencionei aí, vai plantar em 400 hectares de mandioca, como que vai fazer um trabalho desse? Não tem condição. Então a aplicação do adubo líquido, como eles estão mostrando lá, deve ser feito a lanço, através de bomba ou dos tratores pipa, né? Que tem muito lá. E através da geringonça também, aquele aplicador grande que eles usam para passar dessecador e adubo foliar em soja. Agora sim, né? Agora aproveitando aqui, passando o canteiro de um lado e chegando terra do outro lado.
máquina faz muita força. Vocês veem, eu tô aqui abrindo o furo com esse equipamento de altíssima precisão, como vocês já viram em outros vídeos, né? Esse equipamento foi desenvolvido aqui mesmo no departamento de engenharia e alta tecnologia, né? Aqui estão as folhas do ano passado, veja aí, tá até atrapalhando aí. Então, se quiser fazer igual, é fácil, né? Ele tem 1,20 m daqui até aqui e a distância de largura daqui lá 1,30 m mais ou menos, né? Porque eu não posso pôr mais, o ideal seria 1,50 m, mas não dá para pôr mais porque eu só tenho essa distância aqui, não dá para ser mais, né? Mas como eu tô fazendo os furos e vocês vão assistir aí como que vai ser feito toda a plantação, né? Lembrando do sorteio que nós vamos fazer das 10 mudas. E também eu quero dizer, esse sorteio na verdade não é para forçar a venda, não é nada. Esse sorteio que eu estou fazendo é basicamente uma consideração que eu tenho pelos meus clientes e uma brincadeira também, né? Porque eu já estou com as mudas de mandioca praticamente todas vendidas e não tem necessidade de estar forçando mais venda alguma. Agora estou aqui abrindo os furos, né? Esse equipamento de altíssima precisão e altíssima periculosidade. Dá para ver pelo sistema, é fácil de fazer, mas também precisa de depósito na conta ou que você curta, compartilhe, mande para os seus amigos para fazer igual. Tá chovendo muito, né? O tempo tá doido. É normal nesse ano, mas o que está acontecendo é muito vento e vento pesado, forte. Já rasgou 2 plásticos da estufa. Veja aí na foto. Esse outro antes de ontem eu passei o dia todo emendando. Isso tudo é contratempo para atrasar o serviço da gente. Vai fazer o que, né? É assim mesmo. Isso que vocês estão vendo aí já são a emenda, né? Para abrir o furo, nós estamos utilizando esse equipamento de altíssima precisão que acabou de ser inventado. A Andréa não está aqui porque foi lá no Tiambordo fazer o registro da patente. Uma máquina simples de operar, veja só. A pazinha é opcional, tá? Caso vocês quiserem fazer a reserva, a encomenda, a pazinha é opcional, tem que ser mencionado o pedido. E para que a terra não volte, foi necessário jogar água, né? Ali está a mangueira. Muito simples de usar, não tem nenhuma periculosidade, veja aí. Como eu já falei, aqui dentro nós não vamos colocar nenhuma muda fraca. As mudas aqui serão mudas grandes, fortes, potentes, semelhantes a essas que eu vou colocar aí nesse sorteio. Esse sorteio é só uma brincadeira que eu faço, eu gosto de fazer para agradecer meus amigos, meus clientes, né? Mas veja que as mudas são poderosas, muito fortes e você ganhando o sorteio vão ser mudas semelhantes a essas. A raiz está vindo, veja só, começando a enraizar. E eu tô plantando bem fundo mesmo. De todo jeito só vai sair com água mesmo, porque o chão vai estar virando um tijolo daqui uns dias. Vou pegar essa grandona aqui pra gente ver, toquinho com enraizamento, ó, começando a soltar as raízes. Essa muda aqui, veja que soltou broto aqui fora. E é uma muda muito grande, eu vou colocar naquela de lá. Bem, por fim, mas não menos importante, a improvisada chuva, né? Tá tudo plantado, vocês viram que eu plantei rúcula no meio para tirar semente, porque semente de rúcula é muito caro.
E veja que é um capricho que a gente faz, porque a plantação é pequena, não é uma grande plantação, então dá para fazer esse capricho. O pequeno produtor deve investir em conhecimento, deve investir em tecnologia, deve fazer suas próprias pesquisas dentro da sua área de trabalho. O que eu estou fazendo aqui está sendo de valores de parâmetro para o mundo todo. Há muitos seguidores do meu canal que está seguindo meus métodos, mas está adaptando a seu sistema, né? E está tendo bons resultados, como mandam mensagem para mim através do WhatsApp, né? Então compensa o pequeno produtor fazer os investimentos. Não digo o grande produtor, porque como que ele vai fazer um trabalho desse? Fica caro, né? Então, para o pequeno produtor que vai jogar o produto no mercado para consumir em mês, então compensa fazer esse investimento. Agora o grande produtor como que vai fazer, né? É muito caro, esse plástico que eu usei aqui é muito caro, mas tudo que eu puder fazer para melhorar, tirar 1 quilo, 2 quilos, né, a mais por planta é suficiente. Por quê? Porque eu invisto em tecnologia, invisto em conhecimento, faço um produto de melhor qualidade, né? Então compensa você que é pequeno fazer seus investimentos e aumentar a produção por área e diminuir a área plantada e plantar mais coisa para sanear os custos, né? E é assim que a gente deve fazer. Bem, por fim, né, mas muito importante, nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que as mudas de mandioca, quando planta lá fora, morrem, né? Eu não sei se isso acontece com as minhas mudas, porque eu nunca tive reclamação. E eu tomo bastante cuidado, né? Então eu nunca tive reclamação. Quando a gente chega pra gente um pedido de muda de mandioca seguido de um comentário como esse, a gente fica bastante, né, feliz, né? Fica bastante vaidoso, né? Mas a conversa que a gente tem são desse tipo, né? E grande parte das mudas de mandioca que eu estou vendendo já praticamente já está encerrada, né? Praticamente já estou nas últimas mudas e já estou assim naquela situação que eu tenho que conferir, esperar se os clientes vão confirmar que já estão pedindo reserva, se vão confirmar ou não, para poder fazer nova reserva. Mas eu estou aqui, vou falar um pouco então sobre esse problema que as mudas de mandioca morrem quando chegar lá fora. Primeiro, um amigo lá do Brasil perguntou para mim se, para explicar melhor, né, esse negócio de jogar água na muda de mandioca para poder ver se a muda de mandioca está viva ou não, né? Então primeiro eu vou falar sobre isso aí, vou explicar para ele direitinho como que o que tem que ser feito. Bem, parceiro, eu vou tirar essa muda daqui por enquanto. Depois nós vamos falar sobre ela. Eu estou aqui com alguns exemplares que você vai ver qual é o procedimento correto, ó. Eu tenho uma muda seca, né? Que você vai ver que se jogar água, ó, não vai acontecer nada. Ela vai mostrar que está seca, ó, veja só. Ela não mostra nenhum verde. Aí, deixa eu ver essa aqui. Essa é exatamente a mesma coisa, também está seca, né? Essa aqui, observa que ela é verde, ó. Ela está até soltando um brotinho, tá? Veja aqui, ó. Vê que nesse ponto ela ficou verde, ó. Aqui está seco, né? E aqui está verde. Tem um brotinho aqui, ó. Aí, mesmo que tenha o brotinho, você vem aqui na gema, ó, e aperta em algum ponto dela, olha só. Aqui nas lateral, ela tá mole, ó. Mesmo que esteja soltando um broto, essa muda não vai para frente. Não adianta nem você perder tempo com ela que não vai para frente. Ó, veja só, tá podre, veja só. Tá totalmente podre. A gema tá vindo aqui, o brotinho tá subindo, né? Mas ela tá podre. Eu vou pegar essa outra muda, fazer a mesma coisa. Vou lavar ela, jogar bastante água, né? Veja só, tem um broto enorme aqui, né? Aqui embaixo também tá brotando, ó. Ela tá toda verde, veja só, né? Mas veja aqui, ó, tá podre, tá? Então o fato dela tá verde não quer dizer que ela está 100% boa,
né? Aqui, né? Ó, vou forçar um pouquinho que eu vou arrancar esse broto daqui, ó. Tá difícil, ó. Tá difícil. Mas não tem por onde, tá? Mesmo ter todo verde, não tem por onde essa maniva aqui proliferar, né? Ir pra frente, porque ela tá toda podre. Então o fato de estar verde, né? Jogar água e você ver que tá verde, não quer dizer que ela tá boa. Eu não tenho nenhuma maniva boa aqui para mim mostrar para vocês como fica, né? Mas é assim que funciona, para você ver se ela está ruim. Quando ela está verde, você coloca aqui, joga água, ela vai aparecer toda verde e você aperta, ela não cede de maneira alguma. Aí sim a muda tá boa, tá? Bem, essas são as mudas, né? Gigantes, as mudas grandes, que eu prometi para vocês que eu vou dar num sorteio, como agradecimento às pessoas que compraram comigo, né? Como eu já falei, talvez já não tenho mais muda para negociar. As pessoas que estão entrando, fazendo os pedidos de reserva agora, eu estou pedindo para aguardar um pouquinho, porque eu tenho gente na fila que já pediu reserva, mas não confirmou ainda. Então eu preciso que essas pessoas confirmem para mim poder pegar novos pedidos. Mas na verdade eu já estou com minhas mudas praticamente toda vendida, né? E essas são as mudas que eu vou dar no sorteio, né? São 10 mudas, 3 mudas branca, de mandioca branca, tá aqui com a fita mostrando que é branca. A pessoa que ganhar, né, no sorteio vai levar essas mudas e vai reconhecê-la pelas fitas, né? Eu trouxe aqui uma muda de Gohea Quen, né, de 500 ien, para vocês verem a diferença que dá no tamanho, tá certo? Veja só, é bem grande, a diferença é bem grande. E essa aqui tá um pouquinho menor, né? Eu tenho essa aqui que é maior, veja só. É bem grande, olha os brotão, né? E aqui a muda branca é tão grande que eu tive que pôr nesse queixo aqui. Essa muda deve dar quase 1 quilo aqui de pote. Veja só o tamanho, né? E essas mudas estão enraizadas nesse ponto que vocês estão vendo aí, desse tipo que vocês estão vendo aí, tá? As minhas mudas não ficam cheias de raiz, como vocês devem estar acostumados, muita gente deve ter visto. Eu não trabalho nesse formato, né? E também não são mudas grandes. Essa muda aqui já está subindo demais para o meu padrão de muda, para o jeito que eu gosto, né? E eu gosto de muda menor, tá? Eu gosto de muda baixinha, né? E com pouca raiz. Veja que esse padrão de raiz aí para mim tá ótimo, tá? Tá começando a soltar raiz. É difícil uma muda dessa vir ter qualquer problema de desenvolvimento se for plantado na época certa, tá? Se for plantado na época certa. Tem gente que tá ligando aqui, tem gente que já levou, tem espaço aí, não dá para pegar na câmera, mas tem muito espaço, não é? Porque tem gente que já levou a muda porque acha que se plantar cedo vai colher mais cedo. Isso é um engano. Se você plantar a muda muito cedo, você vai plantar numa época fria, bem frio, e ao invés da muda desenvolver, ela vai retrair. Isso é certeza que vai acontecer. Além do vento que está ocorrendo agora, já rasgou, como vocês viram, já rasgou 2 plásticos da estufa, e eu vou gastar pelo menos 250 mil ien aqui para repor esses plásticos. Então eu já remendei, porque eu vou aguentar até onde der agora. Se aguentar mais 1 ano, 2 anos do jeito que está com esse remendo, vai ficar assim. O de lá não, aquele primeiro que rasgou, eu vou ter que substituir ele, porque não tem mais condições. Então, não vai adiantar nada. Você vai tirar uma muda que está num ambiente controlado, aquecido, e vai jogar num ambiente frio. Ao invés dessa muda desenvolver, ela vai retrair. O ideal é quando a temperatura está normal, ela está estabilizada, né? Isso vai acontecer no final de abril, né? E nós temos aqui no Japão um feriado chamado Golden Week, e nesse feriado é que as pessoas aproveitam para plantar mais a mandioca. Então não quer dizer que o fato de você plantar agora, antecipar a plantação, não quer dizer que você vai colher mais cedo. É muito difícil, a menos que você cubra com plástico, a menos que você tome um monte de cuidado, acaba gastando mais dinheiro e o resultado vai ser tão pouca coisa que não vai compensar. No caso, vocês viram que eu plantei ali dentro, mas aqui é totalmente diferente. Se eu ver que vai bater uma geada, eu tenho os aquecedores, eu ligo lá dentro e deixo. É só fazer isso, foi assim que as mudas sobreviveram, né? Então é fácil, tá? Então, quanto a isso, esse fato de antecipar, querer plantar muito cedo, não quer dizer que você vai colher mais cedo.
Por que que uma muda de mandioca morre quando planta lá fora? É exatamente, talvez a pressa já é um dos motivos, né? Mas eu trouxe para cá para mostrar para vocês algumas mudas de amora, porque eu não tenho muda de mandioca que eu possa fazer esse comparativo. Veja, veja que essa muda de mandioca está morta. Observa que ela desenvolveu, né? Ela desenvolveu, deu frutos, ó, os frutinhos aqui, ó, né? Aqui, ó, frutinho, né? E quando os frutos começaram a crescer, ela morreu. Por quê? Não tinha raiz, ó. Então muitas vezes você pega a muda de mandioca, leva para lá, planta e vai ver, não tem raiz, ó. Tá até brotando aqui, ó. Olha só, tá até brotando. Eu vou deixar ela aqui, mas tá brotando. Então não tinha raiz, ela cresceu, ela desenvolveu com a força da terra e com a temperatura controlada. Ela desenvolveu, mas como não tinha raiz, a hora que os frutos começaram a desenvolver, ela não suportou e morreu, né? Eu tô com outra muda aqui, ó, toda cheia de fruto. Veja só, toda cheia de fruto, mas eu não vejo raiz aqui dentro. Não tem nenhuma raiz aqui. Tá vendo? Ó? Então, ela tá um pouquinho sentida. Vê que ela não tá desenvolvendo, mas os frutos estão aí. Ela tá verde, né? E aqui nós temos uma muda bem bonita, uma muda perfeita, cheia de raiz. Veja só, né? E essa aqui são uma variedade de amora que nós viajamos, fomos visitar um amigo. E a minha esposa viu o pé de amora lá e falou, ah, vou levar para mim ver se é diferente da minha. Então tá aqui, daqui um dia ela vai poder plantar lá fora. Esse é um dos motivos pelo qual a muda de mandioca morre, tá? O fato da muda ter muita raiz ou ela ser muito grande, também não quer dizer que vai levar vantagem alguma. Quando a muda for muito grande, certo? Você pega e corta mais ou menos uns 5 centímetros da base. Vamos pegar essa muda aqui para mostrar, né? Se caso a muda for muito grande, tem gente que está vendendo muda dessa altura, né? Você vem e corta mais ou menos aqui, ó. Esse brotinho daqui para cima você pode plantar num dia que vai pegar um tempo bom, que nem está acontecendo hoje, fresco. Pode plantar ele direto no local definitivo que ele desenvolve, e foi assim que eu fiz com essa mandioca precoce que vocês estão vendo. Eu não estou criticando a muda de ninguém, nada, porque comigo também acontece isso. Só que eu tomo alguns cuidados, como por exemplo, essa muda aqui está bem molhada, que eu molhei ontem. Mas deixa eu ver se eu acho uma muda. Ó, seca, ó. Essa tá seca, ó. Tá vendo? Então eu ponho bem pouquinha água, porque já tá chegando a hora de levar para fora. Então tem que estar dando um certo castigo na muda para ela sentir um pouco, para ela se adaptar bem à realidade que ela vai cair daqui uns tempos, tá? Então tem que tomar alguns cuidados. Não quer dizer que plantar cedo vai resolver, né? O tratamento de solo ideal é esse que eu fiz aí, pelo menos pelos meus padrões, está dando um excelente resultado, tá certo? Se você tem um terreno baixo, terreno arenoso, põe mais cálcio, não coloque calcário. O calcário não dá um resultado muito bom para a parte de baixo da mandioca, ele dá resultado melhor na parte de cima, na folhagem, mas embaixo no subsolo ele não dá, no tubérculo não dá, tá? O cálcio é melhor e o cálcio seca mais o solo e deixa o solo melhor drenado para um desenvolvimento melhor da mandioca e dos tubérculos, tá certo? O parceiro lá do Brasil que diz que planta essa variedade de mandioca, lá de Goiás, nós trocamos umas ideias, esses dias nós conversamos bastante. Forte abraço, né? Obrigado por assistir meus vídeos, esse pediu opinião sobre a maniva, como ver se ela está verde através pelo processo de água, né? Também, muito obrigado por estar assistindo meus vídeos. Pessoal todo por aí que está assistindo meu vídeo, muitíssimo obrigado. Tem que tomar muito cuidado, porque essa mandioca, né? O companheiro lá de Goiânia disse que ele planta dessa variedade de mandioca. Então, parceiro, dá uma olhada nos comentários aí, que tem gente pedindo para mim mandar essa muda dessa mandioca precoce para ele. Eu já plantei dessa mandioca aí no Brasil, e eu ganhei a muda de um amigo. Eu fui visitar ele na chácara e ele me deu uma muda, um galho da mandioca, falou, leva essa mandioca, planta, você vai ver que mandioca boa é essa. E ela tem uma vantagem que ela pode fritar sem a necessidade de ter que cozinhar. Eu gostei, né? Foi uma boa opção, mas na verdade não pode fazer isso. Essa mandioca não pode cozinhar
fritar sem cozinhar não, tem que cozinhar, e o recomendado é cozinhar as mandioca na panela aberta, nunca em panela de pressão, certo? E outro problema que ocorre aqui, né, que a gente sofre muito, é o problema do taifu. Então vocês viram aqui que eu plantei as mandioca bem fundo, a mandioca está plantada com 20 centímetros, apesar daqui dentro não ter taifu, né? Tá controlado aqui dentro, não entra muito vento, tá? Então, parceiro lá do Brasil, os amigos que estão falando comigo aí sobre mandioca, pedindo minhas orientações, né? Fazendo bem bolado entre os meus conteúdos e desenvolvendo novos sistemas, né? Muito obrigado por estar com a gente aqui no vídeo. Então, as pessoas estão pedindo para mandar essa mandioca, não adianta nem pedir, porque não vai. Ela pode até sair daqui do Japão, mas não entra aí no Brasil, tá? Não entra. O Brasil é muito cruel com os brasileiros. Tá certo? Eu estou aqui no Japão e posso dizer isso com vocês com certeza absoluta. Talvez se vir do Brasil para o Japão, capaz de entrar aqui, só que vão me chamar lá e falar, ó, dessa vez tudo bem, mas da próxima vez, acabou, dá-me, né? Mas pode ser que a primeira vez passe, tá? Então não adianta que eu não vou ter condições de mandar isso para vocês. O amigo de Goiás disse que planta dessa mandioca, que é precoce, né? E tem que tomar muito cuidado com essa espécie de mandioca, é com a adubação. Adubo orgânico é problemático, muito adubo orgânico, ela cresce demais da conta. Eu já tive dessa planta, eu plantei num local onde empoça um pouco de água, e ela cresceu, deu mais ou menos uns 3 metros de altura lá fora, e não deu nenhuma mandioca, tá? Não deu nada. Dava umas mandioquinhas assim, a gente tirava o pé daqui, o outro de trás tombava assim, né? Então já aconteceu isso comigo. É uma mandioca que cresce muito mesmo, ela é muito forte, né? E se ela crescer muito, é certo que ela não vai produzir. E se ela foi na altura de 1,80 m, 1,5 m, 1,80 m, pode ter certeza que um tronco dessa grossura aqui, ó, né? Uma muda como essa pode chegar simplesmente a 18, 20 kg de mandioca. Eu estou esperançoso que talvez eu quero ver se eu consigo colher pelo menos uma planta com 20 kg aqui dentro. Lá fora já é comum, já tirei bastante, né? Agora aqui dentro é meio complicado. Bem, então daqui eu não tenho mais nada, o vídeo ficou longo, não era a minha intenção, eu tentei abreviar, botando as vinhetas e tudo mais. Mas eu ainda quero pedir para vocês que sempre que for possível, em suas orações, ore por seu Minoru, meu companheiro que está trabalhando, né? Mas a situação dele ainda requer bastante cuidado, o Valmir Donizete ainda requer bastante cuidado. E infelizmente o meu irmão, que eu já pedi em oração para vocês aqui, que ele teve o AVC, né? Esse ano começou duro para ele. Foi um AVC seguido do outro, assim, e ele, por fim, não resistiu, né? 75 anos, meu irmão era muito teimoso, uma pessoa dura de lidar, mas era meu irmão, um grande profissional na área, deixou muitos bons profissionais, inclusive eu fui aluno dele, né? E infelizmente no dia 20 de janeiro, fevereiro, março, dia 20 de março, meu irmão foi embora, né? Vítima de vários AVC, por fim ele já estava inconsciente e não teve jeito, né? É aquilo que a gente tem que passar, ninguém vai passar pela gente, não tem jeito, tá? Então se você quer pedir muda de mandioca, pode mandar o pedido, né? O sorteio eu estou fazendo não é para vender, é apenas para agradecer, né? E eu estou sempre à disposição para quem do mundo quiser falar comigo, né? Quando é de outros países a gente fala através do tradutor. E precisando falar comigo, eu estou sempre à disposição. Mas eu desejo muito que a paz de Deus esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.